A regra geral existe uma coisa que nós doentes desconhecemos, que é uma espécie de um guia terapêutico, não é? E o guia terapêutico é um guia terapêutico que tem balizas e que diz primeiro experimenta-se este medicamento levezinho e, regra geral, mais barato. Depois experimenta-se o outro um bocadinho mais forte, regra geral, um bocadinho mais caro. E vai-se andando assim, passando os medicamentos que estão naquilo que eles chamam o primeiro nível de atuação, e depois passa-se para a segunda linha, aliás, primeira linha, segunda linha, e na segunda linha também tem uma escadinha, e depois é que se pode passar para a terceira linha. E isto está no guião terapêutico aprovado pelas várias direções gerais de saúde dos vários países, não é? Isto não é Sim, eu já vi esse documento. Não é uma coisa exclusiva portuguesa, não é? E a grande discussão é, quando são formas muito agressivas, há que passar barreiras, não é? Porque, mais uma vez, também não é evidente quando é que a doença começou em cada um de nós, não é? E se calhar, quando ela está a manifestar de uma forma mais agressiva, ela já começou há muito tempo a estragar, não é? Ou seja, não se vai começar pelo número 1. Tem que se começar logo a um nível de combate que seja o mais eficaz para parar a doença. Porque, na realidade, o que a gente quer é que a inflamação seja contida e terminada o mais depressa possível para estragar o menos possível. Pois. Por um lado, esta questão da intervenção com os pacientes com esclerose múltipla da parte dos médicos, até entendo que seja uma questão que deve ser sempre debatida, porque isso tudo, a necessidade de uma abordagem personalizada, toda a gente diz que sim, agora, e como tu estavas a dizer, de antes, e ainda se usa esse tal modelo que tu estás a falar, e agora já se fala muito na eficácia das terapêuticas, tendo em conta as características dos pacientes, que é diferente de cada pessoa, portanto daí a necessidade de uma abordagem mais personalizada, só que isso é sempre um pau de dois bicos, porque nós temos muitos medicamentos, neste momento temos uma vasta gama de medicamentos para a esclerose múltipla, cada vez temos mais em investigação e ainda bem. A questão é que não temos todos e é natural que se comece pelo mais fraco para ir subindo na escada, foi isso sempre que nos disseram. Daí a necessidade de irmos sempre vendo a evolução da doença ou não e tal, vamos dando um mais fraquinho, vamos subindo para uma conforme a evolução do doente, por isso até se compreende. Hoje muito interessante sobre as estratégias, as diferentes estratégias terapêuticas que no fundo estudava esses efeitos todos da diferença entre iniciar logo uma terapêutica eficaz no início da sintomatologia ou do diagnóstico ou retardar essa terapêutica, uma série de resultados e de estudo estatístico e gráfico dos resultados que eu até achei bastante interessante. Ok. Então, que o senhor fez. Deixa-me fazer-te uma pergunta que depois vou fazer à Margarida, Susana. Do teu ponto de vista, o que é que o dia de ontem, um dia em que foi um dia de números, basicamente, e de alguma ciência de base, não é? Da esclerose múltipla, o que é que tu achaste que foi o mais interessante? O que é que foi para alguém que é a primeira vez que está a participar num evento deste tamanho, isto é o evento galáctico da esclerose múltipla, quando se junta os americanos com os europeus que se interessam por esta doença, normalmente é o grande evento da década. O que é que te pareceu que aqueles números todos diziam, que aquelas mensagens estavam a ser passadas, diziam em termos de futuro para a compreensão da doença, que é aquela variável que ainda hoje continuamos todos à procura de uma verdadeira explicação para a origem da doença, o que é, como é que aparece. Os estudos todos
que eu vi, alguns todos, outros em parte, daquilo que eu entendi, porque temos este problema da língua que eu não domino a 100% e que tendo oradores do mundo inteiro também não a dominam a 100% e depois às vezes isso complica um bocadinho nesse sentido. Mas eu vi muitos estudos apresentados, muitos deles que se focavam nas causas, na causa da doença, muito o estudo da causa genética, muito ao nível da DNA methylation e tudo o que poderia influenciar, os fatores externos que podem influenciar toda a parte da genética como causa, e depois a parte das influências no tratamento, na resposta que cada doente tem à terapêutica, o que é que poderá influenciar. A gente sabe que nem todos os doentes respondem da mesma forma e eles estudam, mostraram aqui alguns resultados daquilo que poderá influenciar a resposta à terapêutica. E depois os estudos são mais muitos, as apresentações são muitas, como estavas a dizer, as sessões paralelas, as sessões chegam a ser 4 em paralelo, portanto não se consegue ouvir tudo, entretanto já tentei ouvir algumas que não consegui escolher qual delas queria ouvir e depois voltei a ver a que não tinha assistido. Mas depois lá está, é muito virado para a comunidade médica e enquanto doente algumas coisas ultrapassavam-me um bocadinho, que não conseguia dominar aquela linguagem e aqueles resultados todos. Mas ontem principalmente havia uma parte que enquanto doente é interessante porque penso que qualquer doente naquela situação conseguia entender a parte dos efeitos, por exemplo, da obesidade, do tabaco, portanto, dos fatores externos que o doente pode controlar. Portanto, digamos, está um bocadinho na mão do doente. Hoje, a parte mais médica, mais científica. Mas lá está, tentei ver os pósteres, achei muito interessante a face toda das publicações que tem, não consegui ver nem parte dos que lá estão, porque são imensos, portanto, eu acredito que aquilo fisicamente seria impossível de ver tudo e aqui virtualmente também não é fácil, porque não consegues abrir tudo o que ali está disponível para se poder ver, portanto, ou estás com atenção a tentar assistir às apresentações, ou estás depois a tentar abrir a documentação, alguns que eu acredito que sejam interessantes e que não consegui ainda ver. Ou seja, aquilo de facto é o mundo, isso aí concordo plenamente. Não há dúvida. Margarida, e a mesma pergunta, como é que alguém que pela primeira vez entra na alta roda da esclerose múltipla e da investigação em esclerose múltipla e do tratamento em esclerose múltipla, como é que tu vistes este primeiro dia, o dia de ontem e já um bocadinho do dia de hoje, porque isto está a ser emitido ainda no horário americano, não é? E portanto ainda está a decorrer. Como é que tu tens navegado todos estes assuntos? Pois, tem sido assim intensivo estes dias, intensivos. Nunca tinha ido ao Extremes, é tudo uma novidade porque é como a Susana estava a dizer, além de nós queremos estar em todo o lado ao mesmo tempo porque tudo é interessante, também queremos estar a ver os posters, também queremos estar a perceber, a ler as coisas e é muita coisa ao mesmo tempo, mas eu acho que para os doentes é muito útil podermos estar ali e estar lá dentro e acho que para os doentes mais jovens ainda mais. No meu caso, eu não estou à vontade com a língua, com o inglês, pronto, isso é outra dificuldade. E depois também não estou à vontade com as partes mais técnicas, com os gráficos, com os números, pronto. Mas a gente tenta ver a introdução, o final e percebe o que é que os estudos estão a falar. De facto, as apresentações têm sido muito interessantes e tem-se falado muito sobre as questões genéticas no primeiro dia, sobre as questões mais ligadas ao bem-estar, àquilo que a gente pode fazer, questões relacionadas com o tabaco e a obesidade, que são fatores de risco para a nossa doença, para a esclerose múltipla, e nesse sentido tem sido bom de perceber que
apesar de doentes e não somos médicos, mas nós podemos estar lá dentro e nós temos uma palavra a dizer também. E mesmo não percebendo tudo, faz falta nós estarmos ali. E os médicos verem que os doentes interessam-se e os doentes querem fazer parte da recuperação. E nesse sentido tem sido muito bom. Muito bom. Então, nós de certeza absoluta vamos voltar e amanhã traremos um bocadinho mais do desvendar do que é que se tem passado no ECTRIMS. Muito obrigado às duas.